Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu trago para vocês o passo a passo desse tapete. Gente, olha que lindeza ficou esse tapete. Um tapete fácil, rápido, econômico. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula. Fiz a videoaula dessa base aqui separada e vocês me pediram bastante para trazer um modelinho aí de tapete utilizando essa base. Então já tem videoaula dessa base aqui no canal, gente. Nessa aula eu vou te ensinar como fazer esse tapete maior, como fazer ele mais largo. Então nessa aula eu vou te passar todos os detalhes dessa peça. Gente, essa minha peça, ela ficou de comprimento, ó, contando aqui de uma pontinha do picô até chegar na outra. Ficou com 74 centímetros de comprimento e de largura, também contando ali da pontinha do picô, até chegar aqui na outra, ó, ficou com 49 centímetros. Gente, ficou um tamanho maravilhoso, 74 por 49. Você pode fazer aí do tamanho de sua preferência. Na videoaula eu explico tudo em detalhe para vocês. Então, como eu falei para vocês, já tem videoaula dessa base aqui, ó, com as florzinhas no canal. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. E para fazer essa peça, eu utilizei 339 gramas de fio. Vamos agora à lista de materiais. E se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio Boca Azul na cor verde água. Vou utilizar também a cor branca e vou utilizar esse aqui, gente, que é a cor goiaba do fio Boca Azul. Então, para fazer essa minha peça, eu vou utilizar o fio número 6 e para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetros, tesoura e uma agulha de tapeçaria para arremates. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar essa base aqui, ó. Já tem videoaula passo a passo dessa base aqui no canal. Ela fica super linda, super fácil e econômica. Vocês me pediram bastante a videoaula de um tapete, né, utilizando essa base. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer o passo a passo do tapete. Eu vou deixar o link dessa base aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês confeccionarem a base e vir fazer comigo a videoaula do tapete. Essa minha base aqui, eu fiz ela com 8 florzinhas, exatamente igual eu gravei a videoaula para vocês. Mas, se você preferir, você pode fazer ela com apenas 7 florzinhas, ou com 6, ou fazer maior aí com a quantidade de florzinhas que você preferir. Na videoaula da base, eu te ensino como fazer para aumentar ou diminuir. Então, gente, peguei aqui a minha base, né? Como eu falei para vocês, vocês podem fazer maior para fazer a passadeira. Ou menor, se você quiser fazer o seu tapete menor, você pode fazer com 7 florzinhas, com 6, vai aí da sua preferência. Se vocês quiserem a videoaula da passadeira, tiver bastante comentário aí que quer a passadeira também, eu trago para vocês o passo a passo. Vou iniciar aqui, ó. Trabalhei com fio número 6, essas pérolas aqui, eu utilizei a pérola número 6, mas você também pode utilizar a pérola número 5. Eu explico tudo isso no passo a passo da base. Peguei aqui o meu fio, na cor verde água. Vou vir bem aqui, gente, ó. Em cima desse primeiro ponto alto do grupinho aqui de 12 pontos que fizemos, vou vir bem aqui, ó, em cima do primeiro, e vou prender o meu fio na cor verde água, fazendo uma laçadinha. Eu vou fazer uma playlist também, gente, aqui, com todas as peças, com a base e com o tapete, e se eu fizer a passadeira também, eu vou deixar tudo na playlist para vocês acharem com mais facilidade as videoaulas. Também vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Prendi aqui, ó, com uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha, subo 2 e 3. Fiz 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço o meu fio, venho aqui no ponto seguinte e faço um ponto alto. Faço 1, 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, sobre o próximo ponto alto, eu não pulo nenhum pontinho de base, gente, ó, venho sobre o próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo ponto de base e faço novamente
um grupinho de 2 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base. 2 correntes, e vou seguir fazendo agora grupinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas, ó, sem pular nenhum ponto de base. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto, ó. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, venho aqui no ponto seguinte, faço um ponto alto, e no último ponto, eu faço mais um ponto alto. Então, observem que aqui a gente ficou com um total, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos, todos eles separados por 2 correntinhas. Virei aqui a minha peça. Lá na videoaula da base, gente, eu falo que se vocês quiserem, vocês podem fazer 3 correntinhas aqui. Então, vai dar certo se você estiver fazendo com 2 correntes, igual eu fiz, e se você tiver feito com 3 também. Fica bem certinho aqui a nossa base. Então, agora, eu faço 2 correntes. Lembram que eu falei lá na base, ó? Sempre antes de chegar, quando a gente vai começar a trabalhar a lateral, a gente faz 2 correntinhas apenas. Laço meu fio, venho em cima desse primeiro ponto alto aqui, ó, dos 3, e vou fazer um ponto alto, ficando assim. Faço 1, 2 correntes, fiz aqui 2 correntinhas, laço meu fio, agora eu venho nesse espaço aqui, ó, de 2 correntinhas, e vou fazer aqui, gente, um grupinho de 4 pontos altos, ó. 1, fiz 2, 3, 4 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e vou fazer novamente um grupinho de 4 pontos altos. Então, aqui, gente, eu vou seguir trabalhando grupinhos de 4 pontos altos sobre os intervalos de 2 correntinhas. A minha peça, ela vai ficando assim. Vou seguir trabalhando dessa forma até chegar aqui, gente, ó, no penúltimo intervalo de 2 correntinhas, aqui da lateral da minha peça. Vou trabalhar até chegar aqui. Fiz aqui, gente, os meus grupinhos, ó, de 4 pontos altos nos intervalos de 2 correntinhas. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 4 pontos altos. Chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntes. Agora, eu vou vir aqui, ó, no terceiro ponto alto desse último grupinho aqui da minha lateral e vou fazer um ponto alto. Então, aqui no final, gente, da lateral da minha peça, a gente vai ficar com o intervalo de ponto tela, exatamente ficamos aqui, ó, no início. Então, sempre que começar aqui com o intervalo de ponto tela, né, vai finalizar também. Agora, eu vou fazer 2 correntes, laço meu fio, venho aqui sobre os meus 12 pontos altos, e aqui, gente, ó, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz ali do outro lado. Então, em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto, ó. Venho no próximo ponto e faço... Tá bem apertado aqui esse ponto, gente, peraí. Ó, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. 2 correntes e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, separados, ó, em grupinhos de 2 pontos altos por 2 correntinhas. No caso, ó, a gente trabalha ponto alto sobre cada ponto de base, mas a gente faz 2 pontos altos, 2 correntes de separação. 2 pontos altos, 2 correntes de separação. Exatamente igual a gente fez aqui, gente, ó, dessa curva da peça. Então, tudo que a gente fez aqui, tudo que a gente fez desse lado, ó, nessa curva, a gente vai repetir aqui agora. E tudo que a gente fez nessa lateral da peça, vamos repetir aqui. Com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta de número 1 com a cor verde água. Bom, gente, adiantei aqui minha peça. Então, tudo que eu tinha feito na curva desse lado, eu fiquei com 6 grupinhos de 2 pontos altos, eu repeti desse lado aqui também, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos. E tudo que eu fiz aqui junto com vocês nessa lateral, eu repeti nessa lateral também, ó. Então, aqui eu fiquei com o intervalo de ponto tela no começo e aqui no final também. Então, fiz o meu ponto alto, ó, sobre o último ponto alto desse grupinho de 3 pontos, 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo, ó. Ficou assim. Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio e aqui, ó, no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, aqui, eu fiz um aumento, ó, fiz 2 pontos no mesmo ponto de base aqui. Fiz 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Fiquei com um total de 3 pontos altos agora, ó. Na carreira anterior, a gente tinha 2 pontos. Nessa, a gente vai ficar com um grupinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, venho no grupinho de pontos altos seguinte, ó. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto apenas. No segundo, eu vou fazer 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. 2 correntes e vou seguir fazendo essa repetição, ó, por todos os 6 grupinhos, até chegar aqui, ó. Chegou aqui no 6º grupinho de pontos altos, eu volto para a gente iniciar a lateral da peça. Então, na carreira anterior, a gente tinha 6 grupinhos de 2 pontos altos, agora a gente vai ficar com 6 grupinhos de 3 pontos altos, porque a gente vai trabalhar um aumento sobre o último ponto de cada um desses grupinhos. Fiz aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos. Trabalhei um aumento sobre o último ponto de cada um desses grupinhos. Virei aqui a minha peça e aqui na lateral, ó, fiz 2 correntinhas, laço meu fio, venho em cima desse primeiro ponto alto que a gente fez, vou fazer um ponto alto. Laço meu fio no intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos aqui, ó, no intervalo de 2 correntinhas. Agora, eu laço meu fio, venho aqui em cima desse primeiro ponto alto do nosso grupinho aqui, ó, de 4 pontos, e faço um ponto alto. Observem que a gente ficou agora com um grupinho de 4 pontos altos, ó. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, pulo 1, 2, e aqui sobre o terceiro ponto alto desse grupinho, eu faço um ponto alto. No intervalo de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. E agora, gente, ó, sobre esse primeiro ponto alto do grupinho que a gente fez de 4 pontos altos, eu faço um ponto alto. Fiquei com mais um grupinho de 4 pontos altos. 2 correntes e vou seguir fazendo essa repetição, ó, pulo 1, 2 e no terceiro ponto alto desse grupinho de 4 pontos, faço um ponto alto. No intervalo de 2 correntes, faço 2 pontos altos. Em cima desse primeiro ponto alto do grupinho de 4 pontos, um ponto alto. Vou seguir fazendo dessa forma até chegar aqui no final, ó, gente, da lateral da minha peça. Quando chegar aqui nesse intervalo de ponto tela que a gente fez, a gente vai fazer exatamente igual a gente fez aqui no início da nossa volta. Então, eu vou adiantar toda a lateral da minha peça e quando chegar aqui, ó, no final, eu volto pra gente dar sequência. Adiantei aqui, gente, ficou dessa forma a lateral da minha peça, ó, grupinhos de 4 pontos altos agora, separados por 2 correntinhas também. Ficou assim. Chegando aqui no final, eu fiz exatamente igual eu fiz aqui no início, ó, da carreira. Então, fiz um ponto alto sobre esse último ponto alto do grupinho de 4 pontos, no intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. E em cima desse ponto alto, um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, no primeiro grupinho de 2 pontos altos que a gente fez, sobre o primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Laço meu fio e no próximo ponto, eu faço
2 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base, ó. Fiquei com um grupinho de 3 pontos, 2 correntes, e vou seguir fazendo agora 6 grupinhos de 3 pontos altos, sendo um aumento, ó, no último ponto de cada um desses grupinhos, exatamente igual a gente fez aqui, ó, nessa curva também. Então, eu vou fazer aqui os meus 6 grupinhos de 3 pontos altos. Bom, gente, finalizei aqui, ó, fiz os meus 6 grupinhos de 3 pontos altos, agora separados por 2 correntes, exatamente igual eu fiz aqui desse lado. Nessa lateral, eu sempre vou repetir tudo que eu fizer desse lado, eu repito desse lado aqui também, ó. Fiz as minhas 2 correntes, venho em cima desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Laço meu fio, sobre o espaço de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. E em cima desse primeiro ponto alto do grupinho de 4 pontos, eu faço um ponto alto. Então, gente, essa será a nossa repetição. Tudo que a gente fez nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral aqui, ó. Então, eu vou finalizar toda a lateral da minha peça e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta de número 2. Então, aqui eu fiquei com 6 grupinhos de 3 pontos altos nessa curva da peça e 6 grupinhos de 3 pontos altos nessa também. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa aqui, ó. Tá ficando assim. Chegando aqui no final, eu fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Estamos iniciando a nossa volta de número 3 com a cor verde água. Venho aqui no próximo ponto, ó, e faço um ponto alto. Laço meu fio e aqui no último ponto desse grupinho, eu vou fazer novamente um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Na carreira anterior, a gente tinha grupinhos de 3 pontos. E nessa, a gente vai ficar com grupinhos de 4 pontos altos, ó. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo grupinho, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Laço meu fio e aqui, ó, sobre esse último ponto, eu faço 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir fazendo assim, ó, por todos os 6 grupinhos. Agora, a gente vai ficar com 6 grupinhos de 4 pontos altos, todos eles separados por 2 correntinhas. Finalizei aqui, gente, ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos agora de 4 pontos altos. Observem que a gente tá trabalhando aumentos e cada carreira a gente trabalha um aumento no último ponto dos grupinhos. Na primeira aqui, ó, com a cor verde água, a gente tinha 6 grupinhos de 2 pontos. Na segunda, a gente ficou 6 grupinhos de 3 pontos. Agora, na terceira volta, a gente tem 6 grupinhos de 4 pontos altos. Então, na próxima terá 5 pontos altos, na próxima 6 e assim por diante, porque a gente sempre vai trabalhar um aumento sobre o último ponto em cada um desses grupinhos aqui, tanto nessa curva da peça, quanto na outra também, gente. Aqui na lateral, ó, observem que a gente vai seguir a mesma repetição também. A primeira volta, a gente ficou com um intervalo de ponto tela. Nessa segunda, a gente iniciou com um grupinho de 4 pontos altos. Agora, a terceira, a gente vai fazer igual a gente fez essa aqui, ó. Vai iniciar com um intervalo de ponto tela. Então, eu fiz as minhas 2 correntes, laço meu fio, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, ó, pulo 2 pontos, venho sobre o terceiro ponto alto, sobre o quarto ponto alto, gente, que é o último ponto aqui do nosso grupinho, faço um ponto alto. Laço meu fio, no intervalo de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Em cima desse primeiro ponto alto do grupinho de 4 pontos, eu faço um ponto alto, ó. Então, ficou assim. Faço 2 correntes, laço meu fio, pulo 2 pontos, venho no terceiro, um ponto alto. No intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. Em cima desse ponto alto,
novamente, um ponto alto. 2 correntes e vou seguir fazendo essa repetição aqui, ó, por toda a lateral da minha peça, até chegar aqui sobre o último grupinho, ó, de 4 pontos altos. A minha peça, ela tá ficando dessa forma. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, toda a lateral da minha peça, então, ficou igual ficou essa primeira carreira, gente, ó. Um grupinho de ponto tela no início e um intervalo de ponto tela no final da carreira. Chegando aqui na curva da peça, ó, faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no terceiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, aqui, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui, ó. E tudo que a gente fez nessa lateral, a gente repete aqui também. Com essa sequência, eu vou finalizar a minha volta de número 3. Bom, gente, a minha peça, ela tá ficando assim, fica bem certinha, ó, gente, fica bem retinha, fica muito lindo esse tapete. Eu tô super apaixonada por esse modelo, gente. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês façam, que seja um sucesso aí, que vocês vendam bastante também. Então, aqui, ó, chegando no final, fiz a mesma repetição que eu fiz aqui nessa lateral. Fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Estamos iniciando a nossa volta de número 4. Laço meu fio, venho no mesmo, ó, venho sobre o ponto seguinte e faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Novamente, ó, no último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 2 correntes. E agora, eu vou seguir fazendo, ó, grupinhos de 5 pontos altos. Então, a gente vai ficar com 6 grupinhos de 5 pontos altos, porque a gente vai trabalhar um ponto alto com aumento, ó, sobre o último ponto de cada um desses grupinhos. Fiz aqui, gente, ó, os meus 6 grupinhos agora de 5 pontos altos. Cheguei aqui na lateral, laço meu fio, fiz as minhas 2 correntes, ó. E essa carreira de número 4, ela vai ser igual a essa de número 2, gente. Então, a gente tá fazendo carreiras de repetição, ó. Venho em cima desse ponto alto, faço um ponto alto. No intervalo de 2 correntes, faço 2 pontos altos. Em cima desse ponto alto, ó, do grupinho de 4 pontos, eu faço um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, venho aqui no último grupinho de dos 4 pontos altos, ó, venho no último ponto, faço um ponto alto. No intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. Sobre o primeiro ponto aqui, primeiro ponto do grupinho, um ponto alto. Então, gente, observem que a gente está trabalhando carreiras de repetição. Essa carreira que a gente tá fazendo, ó, ela é igual a essa segunda carreira. Então, uma carreira a gente começa com um intervalo de ponto tela, a próxima com um grupinho de 4 pontos altos. Intervalo de ponto tela, grupinhos de 4 pontos altos. Tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente repete nessa lateral aqui. E aqui na curva da peça, gente, a gente vai trabalhar um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, igual eu falei pra vocês. O primeiro a gente tinha 2 pontos, segundo, ó, 3 pontos, terceiro, 4, o quarto, 5 pontos altos. Na próxima carreira, a gente vai ter grupinhos de 6 pontos, na próxima 7 e assim por diante, porque a gente segue fazendo sempre um aumento no último ponto. Tanto nessa curva aqui da peça, quanto nessa também. Tudo que a gente fizer desse lado aqui, a gente vai repetir desse lado. Então, gente, eu vou adiantar aqui a minha peça. Vou fazer até ter um total de 8 voltas com a cor verde água. Isabela, e se eu quiser fazer mais voltas com a cor verde água, você pode fazer também, gente. Pode seguir fazendo aí mais voltas. Eu vou fazer 8 voltas com essa mesma repetição, porque depois que eu finalizar as 8 voltas com a cor verde água, eu vou fazer a troca de cores. Mas, se você não quiser trocar de cor, você segue fazendo aí mais carreiras que vai dar certo também a sua peça. Vou adiantar o meu e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, adiantei aqui toda a minha base, ó, na cor
verde água. Gente, olha que lindeza fica essa peça. Dá para fazer vários trabalhos utilizando essa base. Fica super linda e é muito fácil de fazer. Como eu falei para vocês, fiz aqui um total de 8 voltas com a cor verde água. Então, aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas. Fui intercalando aqui, ó, uma carreira começou com ponto tela, grupinhos de 4 pontos altos, como eu falei para vocês também. E aqui na parte dos aumentos, gente, agora a gente ficou com 6 grupinhos de 9 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos em cada um desses grupinhos. Cheguei aqui no final, prendi o meu fio com um ponto baixíssimo, e aqui eu cortei esse meu fio na cor verde água. Isabela, quero fazer mais carreiras com o fio na cor verde água. Você pode fazer, gente, você pode seguir fazendo mais carreiras com o fio na cor verde água, seguindo essa mesma repetição. Quando chegar na parte do bico, eu vou ensinar certinho como vocês vão fazer para o bico dar certo também. Então, agora, gente, eu peguei aqui, ó, o meu fio na cor branca, porque eu vou fazer a troca de cor. Mas eu vou seguir fazendo a mesma repetição, gente, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto. E vou prender o meu fio na cor branca. Prendi o meu fio fazendo uma laçadinha. Essa laçadinha será a minha primeira correntinha. Subo 2 e 3. Fiz 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou seguir fazendo... Já vou esconder esse fio aqui, gente, ó. E vou seguir fazendo um ponto alto. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E quando chegar no final, a gente vai fazer o nosso aumento, igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Então, a diferença agora é que eu fiz a troca de cor. Eu queria fazer aqui a troca de cor junto com vocês, porque tem muita gente que tá iniciando agora no crochê, gente. Então, é importante que a gente faça aqui, né, e mostre como fazer essa troca de cor. Então, eu faço dessa forma. Vou seguir fazendo, ó, ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, agora, essa volta aqui, que é a minha volta de número 9, ela vai ser com a mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Quando eu finalizar essa minha volta de número 9 com a cor branca, eu vou fazer mais uma volta, que será a volta de número 10 com a cor goiaba. Então, com a mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. A diferença agora é que eu vou fazer a troca de cor. Vou fazer agora uma carreira, né? Vou finalizar essa carreira na cor branca, fazer mais uma carreira na cor goiaba e volto para a gente dar sequência na nossa peça. Só queria deixar aqui para vocês verem como eu faço a troca de cor. Vou adiantar e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, adiantei toda a minha peça. E, gente, olha que lindeza. Então, aqui, eu fiz a mesma repetição. Ó, deixa eu afastar aqui a minha peça. Fiz a mesma repetição que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Eu tinha feito 8 carreiras com o verde água. Fiz uma carreira com o branco, uma com o goiaba. Agora, eu vou fazer mais uma carreira com o branco, só que eu vou fazer de uma forma diferente. Se quiser fazer mais carreiras, pode aumentar aí a quantidade de carreiras na lateral, vai aumentar tanto o comprimento quanto a largura da sua peça. O tamanho ele varia bastante também de acordo com a sua tensão de ponto. Se você fizer mais carreira aqui na lateral, ele automaticamente vai aumentar o comprimento e a largura também. Peguei o meu fio agora na cor branca. Vou vir aqui, gente, ó, bem em cima dessas correntinhas que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Então, eu vou vir bem aqui e vou prender o meu fio na cor branca, fazendo aqui uma laçadinha. Essa laçadinha será contada como uma correntinha, subo 2 e 3. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para arrumar o ponto. Depois, para arrematar esses fios, a gente dá 2 nozinhos e coloca um pinguinho de cola. Essa carreira aqui, gente, eu vou seguir fazendo, ó, ponto alto sobre cada pontinho de base, igual eu tava fazendo nas carreiras anteriores, ó.
ponto alto sobre cada ponto de base. E quando chegar ali no final, eu vou fazer aqui junto com vocês. Deixa eu adiantar aqui a minha peça. Gente, me desculpem mesmo esse barulho de obra, né? Mas eu precisava, vocês estavam pedindo bastante a videoaula desse tapete, né? Com essa, do tapete da peça utilizando essa base, então eu trouxe para vocês a videoaula. Então aqui, gente, ó, chegando no final, eu fiz o meu aumento, 2 pontos altos, ó, sobre o mesmo ponto de base, né? No último grupinho. Agora, no intervalo de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. E agora, gente, sempre que chegar aqui, ó, naquele ponto que a gente vinha fazendo o aumento, a gente vai seguir fazendo o aumento igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. A diferença aqui vai ser que nos intervalos de 2 correntes, a gente vai fazer 2 pontos altos. Agora, a gente não faz corrente de separação. Essa volta, ela vai ser toda de ponto alto. Bom, gente, chegando aqui no final, ó, eu venho aqui, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com fio na cor verde água. Então, gente, eu segui fazendo aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto de base, lembrando que eu continuei fazendo o aumento, ó, sobre aumento, em todos os desenhos, tanto nessa lateral quanto na outra. Tanto nessa lateral não, gente, tanto na curva, ó, desse lado, quanto do outro lado também. Então, a minha peça, ela ficou assim. Aqui na lateral, ó, eu fiz ponto alto sobre ponto alto nos intervalos de 2 correntes, 2 pontos altos. Vou pegar agora o meu fio na cor verde água. Peguei aqui, gente, o meu fio na cor verde água. Vocês podem vir agora em qualquer um dos lados. Eu virei aqui a minha peça porque esse lado tá sem o final, né? Pra ficar mais bonitinho, gente. Então, ó, tá aqui na parte dos aumentos, segui fazendo o aumento no último ponto, como eu falei pra vocês, e ponto alto sobre ponto alto. Vou pegar o meu fio na cor verde água, você pode vir em qualquer um dos lados. Eu vou começar trabalhando aqui, ó, na lateral da minha peça. Vou vir aqui e vou prender esse meu fio fazendo uma laçadinha. Fiz a minha laçadinha para prender o fio, vou vir no mesmo intervalo e vou fazer um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou contar 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, no quarto ponto, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Conto 1, 2, 3 e no quarto ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Conto 1, 2, 3 e no quarto ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. Então, gente, essa carreira aqui, ó, que é a carreira que a gente tá fazendo as argolinhas de 5 correntinhas, a gente precisa ter para fazer qualquer tamanho de tapete, de passadeira, a peça que você estiver fazendo, utilizando esse ponto, você precisa ter uma quantidade de correntinhas aqui, ó, de argolinhas que seja múltiplas de 3. Então, para dar certinho, vocês vão fazendo aí de 3 em 3 para que o bico ele dê certinho, ó. Então, fiz 3, faço mais 3 e assim por diante. Uma dica, se você estiver fazendo aqui, ó, as argolinhas e na lateral da sua peça, você vê que ela está ficando muito embabadada, ao invés de pular aqui, ó, 1, 2, 3 e ir no quarto ponto alto, você pode pular 4 pontos e ir no quinto ponto, só na lateral da peça, gente. Mas, se você vê que não precisa, pode seguir fazendo aqui da forma que eu tô ensinando para vocês. Quando a gente faz essa carreira, o trabalho, ele dá uma leve ondulada, ele não fica embabadado. A gente acha que ele vai ficar embabadado, gente, mas dá só uma onduladazinha. Porque quando a gente fizer a próxima carreira, ele já fica retinho de novo. Então, lembrem que essa carreira tem
que ter um total de argolinhas dessa que seja múltiplas de 3 para dar certinho em qualquer peça que vocês estejam fazendo. Vou adiantar aqui toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. Então, foi ficando aqui, ó, com as argolinhas, né, de correntinha por toda a volta da minha peça. Tá ficando assim. Lembrando que nessa volta aqui, a gente precisa ter uma quantidade de argolinhas dessa que seja múltiplas de 3. Chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixo, agora sobrou 1, 2, 3, a quarta foi onde eu iniciei. Eu faço 1, 2 correntinhas. Laço meu fio, vou vir aqui em cima desse ponto baixo que eu iniciei, ó, e faço um ponto alto. Pra que aqui, gente, a gente já inicie, ó, no meio da nossa argolinha. Ficou assim. Deixa eu fazer novamente, ó. Laço meu fio, venho em cima desse ponto baixo que a gente fez e faço um ponto alto. Então, aqui a gente já tá no meio da nossa argolinha. Ficou assim. Nessa volta aqui, gente, ó, eu fiquei com um total de 66 argolinhas como essa. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo, ó. Ficou assim. Fiz o meu ponto baixo, laço meu fio, venho aqui na próxima argolinha e aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, ó. Então, eu fiquei com 8 pontos altos sobre essa argolinha seguinte. Venho na próxima argola e prendo o meu fio com um ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir na próxima argolinha e vou prender com um ponto baixo. Laço meu fio, na argola seguinte, eu repito o meu grupinho de 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Venho na próxima argola e prendo com um ponto baixo. Então, gente, a minha peça, ela vai ficando dessa forma. Quando a gente faz essa carreira, você vai ver que a sua peça, ela já vai ficando certinha. Como eu falei pra vocês, quando a gente tá fazendo essas argolinhas, a gente acha que essa carreira, ela vai embabadar. Mas quando a gente vem fazendo aqui, ó, as carreiras com os pontos altos, nos arcos de correntinha, ela já vai ficar certinha. Cecília chegou por aqui, gente. Então, gente, vamos seguir fazendo essa repetição por toda... Te amo, filha. Vamos seguir fazendo essa repetição aqui, ó, por toda a volta. Isso, filha. Se vocês preferirem, gente, fazer 9 pontos altos, você também pode fazer. Vou adiantar toda a minha peça aqui. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. Então, quando a gente faz agora os grupinhos de 8 pontos altos, né? Entre um grupinho e outro, a gente fica com um arco de correntinhas, né? Fica com as correntinhas, com as 5 correntinhas, fica com essas argolinhas entre um grupinho e outro. E essa carreira, ela já fica certinha. Chegando aqui, ó, no final, eu fiz aqui, prendi com um ponto baixo, ó, naquela argolinha de 5 correntinhas. Agora, eu faço 1, 2 correntes, laço meu fio, vou vir aqui, gente, em cima daquele ponto baixo que a gente iniciou, ó, bem aqui. E vou fazer um ponto alto. Eu faço assim, pra gente ficar já aqui, ó, no meio da nossa argolinha, ó. Venho aqui e faço um ponto baixo. Laço meu fio, venho em cima desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo ponto,
um ponto alto, uma corrente, e aqui eu vou fazer um total de 8 pontos altos novamente, todos eles separados por uma correntinha, gente, ó. Um ponto alto sobre cada ponto de base, uma corrente de separação entre cada um desses pontos. Vou fazendo assim até chegar no último ponto alto, ó. Uma corrente, laço meu fio, venho aqui no último ponto e faço um ponto alto. Fiquei com 8 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Venho no intervalo aqui, ó, nessa argolinha e prendo com um ponto baixo. Laço meu fio e sigo fazendo agora essa mesma repetição, ó, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Por toda a minha volta. A gente vai ficar agora com grupinhos de 8 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, venho no último ponto, um ponto alto. Venho no intervalo aqui, ó, de correntes e prendo com um ponto baixo. Vai ficando assim. Vamos seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente, chegando aqui no final, ó, fui fazendo os meus 8 pontos altos separados por uma corrente. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui naquele ponto baixo que a gente fez e vou prender a minha peça aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou laçar e agora eu vou cortar esse meu fio, porque eu vou fazer a parte do acabamento todo com a cor branca. Então, gente, a peça, ó, ela tá ficando dessa forma aqui, ó. Vai ficando bem certinha. Vou pegar agora o meu fio na cor branca. Peguei aqui, gente, o meu fio na cor branca. Você pode ir em qualquer um dos intervalinhos. Eu vou vir aqui, ó, em cima desse primeiro ponto alto do grupinho de 8 pontos. Você pode ir em qualquer um dos grupinhos, né, de 8 pontos altos. Eu vou vir aqui em cima desse primeiro ponto e vou prender o meu fio na cor branca, fazendo uma laçadinha, ó. Ficou dessa forma. Eu venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Tá desfocando, peraí. Fiz aqui, gente, meu ponto baixo. Agora, eu venho no intervalo aqui, ó, de uma corrente e faço outro ponto baixo. Venho em cima desse ponto alto, faço um ponto baixo. No intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Se você quiser, você pode fazer também os pontos picô, mas aqui eu quero fazer com um ponto baixo, gente, porque eu acho que fica um charme a peça e também ele fica mais rápido para ser confeccionado. Vou aqui no próximo, faço um ponto baixo. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Cheguei aqui no intervalo de uma correntinha, ó, deixo 4 pontos altos para um lado e 4 pontos altos para o outro. A gente fez com 8 pontos altos, não é isso? Então, ó, 1, 2, 3, 4 para um lado e 4 para o outro. Nesse intervalo entre os grupinhos entre os 4 pontos para um lado e 4 pontos para o outro, eu vou vir aqui, ó, sobre esse intervalo, faço um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui pegando as 2 laçadinhas no pezinho do ponto e faço um ponto picô. Venho no mesmo intervalo, gente, de uma correntinha e faço um ponto baixo. Agora, eu sigo fazendo, ó, venho em cima desse ponto alto, faço um ponto baixo. No intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada pontinho de base. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. No intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Ficou dessa forma, gente. Olha que lindeza fica esse bico. Fica lindo e é bem fácil para fazer também. Como eu falei para vocês, se você não quiser fazer com ponto baixo, você pode ir fazendo aí os pontinhos picô.
Agora, eu vou fazer aquele detalhe com o ponto alto. Eu não vou fazer ponto alto duplo, gente, eu vou fazer ponto alto mesmo. Para que aqui, ó, eles fiquem mais juntinhos os pontos e dê aquele detalhe na nossa peça. Mas, se você preferir fazer ponto alto duplo, você também pode fazer. Então, ó, fiz uma laçadinha, eu vou vir nesse ponto alto aqui, ó, rente com o ponto baixo que a gente fez, ó. Então, eu vou vir nessa carreira na cor branca, pegando esse ponto aqui por trás. Deixa eu ajeitar aqui bem certinho para vocês verem, ó. Venho aqui, rente com o ponto baixo nesse ponto alto aqui da carreira branca, pegando esse ponto aqui por trás e vou fazer um ponto alto soltando 3 laçadas, ó. Tenho 3 laçadinhas na minha agulha, solto uma, alongo só um pouquinho, ó, solto 2 e 3. Ó, vai ficar assim. Como eu falei para vocês, para que ele não fique muito longo e não fique com esse detalhe aqui na nossa peça. Fiz o meu ponto alto, é um ponto alto alongado, mas não é um ponto alto duplo, gente. Então, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto que eu fiz daqueles 8 pontos, faço um ponto baixo. No espaço de uma corrente, um ponto baixo. Venho aqui, ó, em cima desse ponto alto, um ponto baixo. Eu sigo fazendo assim até chegar no meu quarto ponto alto, ó. No intervalo de uma corrente e um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Fiz 1, 2, 3, aqui tá o quarto ponto alto. Nesse intervalo agora de uma corrente, eu faço meu ponto picô. Faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, pego aqui a laçadinha no pezinho do ponto e faço meu ponto picô. Venho no mesmo espaço de uma corrente, faço meu ponto baixo. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo. Ó, sobre cada pontinho desse de base. E nos intervalos de uma corrente, um ponto baixo. Da mesma forma que a gente fez ali na outra lateral. Na outra lateral, no outro grupinho, gente. A imagem tá escurecendo um pouco, pronto. Venho aqui, ó, no último ponto, um ponto baixo. Laço meu fio, novamente, ó, rente com esse ponto baixo que a gente fez aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto nesse ponto alto aqui da carreira branca rente com um ponto baixo, ó. Pego o ponto por trás, ó, fiquei com 3 laçadinhas, solto uma, alongo um pouquinho, 2 e 3. Então, gente, vai ficando dessa forma aqui. Olha que lindeza, minha gente. Fica super lindo e é bem fácil e rápido de fazer. Esse bico aqui, ó, é o bico tradicional que a gente já faz aí em várias peças, né? Mas com esse detalhe aqui, faz toda a diferença na nossa peça. Vamos seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente, chegando aqui no final, eu vou vir, ó, fiz o meu ponto alto. Agora, eu vou vir aqui naquele primeiro ponto baixo que a gente fez e vou prender o meu fio com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio na cor branca, gente. Olha que lindo. Vocês gostaram? Eu tô apaixonada por esse bico. Ele é muito lindo. Para fazer o arremate desse fio, eu vou utilizar a minha agulha de tapeçaria. Peguei aqui, gente, a minha agulha de tapeçaria. Eu sempre gosto de utilizar a agulha de tapeçaria para fazer o arremate das minhas peças. Eu acho que fica mais fácil, ó. Peguei aqui a minha agulha. Vou vir aqui atrás e vou esconder esse fio por entre os pontos. Se você não tem agulha tapeçaria, você pode fazer com a agulha de crochê, que também vai dar super certo, ó. Aqui eu vou cortar o meu fio e fica assim, gente. Agora, eu vou abrir aqui a minha peça para vocês verem o resultado final. Abri aqui a minha peça, gente, ó, vocês vão vir aqui no bico, dar uma arrumadinha no bico aí da peça de vocês. E, gente, olha que lindo ficou esse modelo. Super fácil, rápido, econômico. Aqui eu não tenho tanto espaço, né? Mas acho que tá dando pra vocês verem aí bem certinho. Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam, que vocês vendam bastante. E se você assistiu o vídeo até o final, comenta aqui se você quer a videoaula da passadeira desse modelo. Um grande beijo, Deus abençoe a sua vida, as suas vendas e até o próximo vídeo.